porque eles ficam propensos a atuar ainda mais do que já atuam em faixa própria. Ora, o Banco Central é um órgão muito importante da política econômica, responsável por inúmeras atribuições fundamentais. Se o Banco Central se blinda do governo eleito e se sente, por exemplo, disposto a atuar em faixa própria, isso leva a uma descoordenação da política econômica que não é benéfica, no meu entender, para o país. Se a gente for um pouco mais fundo ainda nessa discussão, o senhor, em um dos artigos, chega a dizer que a autonomia, tal como colocada no Brasil, ela enfraquece a democracia. Por quê? Porque, na verdade, o que se faz é, sob o argumento de que os políticos não são confiáveis, e se blinda uma instituição fundamental do Estado contra a influência de quem? Do governo eleito. Ora, você pode não gostar do governo eleito, isso é outra questão. Mas o governo foi eleito, tem autoridade para comandar o país. E ao tentar comandar o país, é indispensável para esse governo, qualquer governo, que ele tenha condições de ter uma coordenação entre as autoridades fiscais e as autoridades monetárias, que ele tenha condições de ter certeza de que o Banco Central vai tomar medidas que não solapam o programa econômico que o governo pretende implementar. Então, no fundo, você introduz uma limitação importante ao governo eleito. Vou dar um exemplo. Esse projeto mantém o presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro por 2 anos depois da eleição do próximo governo. Imagine que o próximo governo tenha uma orientação diferente do Bolsonaro. Ele vai ter que conviver, em princípio, por 2 anos, com o presidente do Banco Central e diretores do Banco Central, indicados por Paulo Guedes, indicados por Bolsonaro. E pode haver um problema importante de coordenação econômica. Então, o governo é eleito pela população com um mandato diferente, nesse exemplo que eu estou dando, do mandato do governo atual, não teria condições de mudar de rumos por ter no Banco Central autônomo um obstáculo para seus projetos de política econômica, um obstáculo pelo menos potencial, né? A prévia do PIB brasileiro indicou que a economia do país deve ter uma retração de 4% em 2020. Sem dinheiro, endividado e com uma segunda onda da Covid-19 pela frente, o governo precisa acelerar a vacinação para não ter que enfrentar um ano ainda mais difícil. Os maiores efeitos da crise do coronavírus foram registrados em março e abril do ano passado, quando vários setores da economia fecharam as portas por causa do isolamento social. Naqueles meses, o índice de atividades econômicas do Banco Central registrou perdas significativas. Dali em diante, as medidas de flexibilização e o auxílio emergencial contribuíram para uma retomada, que foi insuficiente para compensar o estrago feito pela pandemia. Segundo o Banco Central, o Brasil deve ter retração de 4% no PIB de 2020. Se confirmada, a queda vai interromper uma sequência de 3 altas seguidas da atividade econômica e será a maior contração desde o Plano Collor I, em 1990. Nos cálculos do IBGE, o comércio foi o único a fechar o ano no azul, impulsionado pelo aumento do consumo com o dinheiro do auxílio e as medidas de estímulo do governo. A indústria desabou 4,5%, a maior retração desde 2016, puxada principalmente por paralisações nas linhas de montagem de veículos. O setor de serviços, um dos mais prejudicados pelo distanciamento social, teve queda recorde no ano passado. O choque para valer foi em março e abril, e depois a economia brasileira teve uma recuperação em V. A grande preocupação é que essa recuperação em V tem um risco de se tornar uma recuperação em W, ou seja, ter uma outra queda em função da segunda onda da Covid-19. São Paulo fugiu à regra. Segundo o governo estadual, o PIB deve fechar estável ou com crescimento de até 0,3%. Nós tivemos, no caso de São Paulo,